Agora, a questão que eu fico me perguntando é o seguinte: se ela conseguir se entender com essa ala militar, e ao mesmo tempo oferecer o que o Trump quer, né? Petróleo. O Trump já tem o troféu dele, já levou lá o Maduro dos Estados Unidos. Agora ele precisa pagar a conta aí da indústria petrolífera. Se ela oferecer ao Trump o que ele quer, e ele quer, não é apenas o que ele quer, ele exige, inclusive ameaçando com novas intervenções militares na Venezuela. Tá toda a esquadra norte-americana ali posicionada para novas intervenções. Se ela oferecer o que o Trump exige e se entender com os militares, o chavismo continua na Venezuela. Não existe essa história de vamos libertar a Venezuela do chavismo, que muita gente tem falado por aí. Eu não sei se vocês concordam, queria ouvir vocês duas. Pode começar pela professora Denilde. Posso, então, começa aqui, Mauro. Eu acho que esse era um dos pontos, né, da retirada do Maduro. Não necessariamente significaria o fim do regime do chavismo ou do histórico, né, do chavismo. É só uma mudança interna de alteração aí, qual o grupo que vai estar no poder. Concordo com a Carolina de que os militares é a base, né, de sustentação. Foi construído ali durante o governo Chávez e foi intensificado, né, e por isso o próprio Maduro se sentia seguro, porque sabia que tinha todas as forças militares, todo o processo que foi feito de mudança das regras, de número de generais que passaram a ter patentes. Então, toda uma lógica importante. E a gente tem que entender que os militares hoje ocupam também os principais postos, né, da economia e do acesso ao principal recurso, que é o interesse americano, que é o petróleo, mas também toda a parte energética do país, né? A Venezuela, a gente fala muito do petróleo, mas também tem jazidas de ouro, bauxita, tem minerais importantes no mundo em que a questão de acesso a minerais é relevante para a geopolítica mundial. Então, acho que aqui, então, os militares controlam esse processo. E a Delcy também é um importante elemento nessa configuração, porque ela que comanda a política econômica e comanda também as ações ligadas à questão da exploração de petróleo. Então, faz sentido o Trump dizer que ela é a principal ponte de diálogo, porque é onde quem detém aí a lógica de atuação principal no que é interesse americano. Agora, por outro lado, e voltando aqui para a tua pergunta sobre os grupos de oposição, a gente sempre tem que lembrar que a oposição venezuelana ela é uma oposição muito heterogênea e muito fragmentada. Então, a Corina é uma importante, hoje, figura dentro da oposição, mas de fato, há diferentes grupos, como também tem dentro do próprio chavismo. Então, a disputa dentro dos grupos de oposição também vai ser uma disputa grande para saber qual vai ser o grupo que vai se contrapor. E aí eu acho que a gente ainda tem muita instabilidade, porque por mais que a possibilidade da Delcy ser a liderança, e constitucionalmente ela é a liderança, né, ela tem agora, assumindo constitucionalmente, se seguir o que determina a própria Constituição, ela tem 30 dias para convocar novas eleições, e se convocadas novas eleições, qual vai ser
o grau de abertura e de liberdade para que os grupos de oposição também participem. Então é um grande dilema, apesar de não termos a questão democrática ser o centro para o Trump, o que o Trump quer é um governo aliado a ele, independente do que seja a configuração, é um governo que aceite as posições americanas e que esteja numa lógica americana. E aí me parece que é pouco provável que os grupos chavistas, históricos ou não, estejam dispostos a se posicionar sob um jugo americano de forma tão explícita como a gente viu pela fala do Trump. Então, acho que isso iria contra o histórico da luta marxista na região e na Venezuela e da própria lógica do Chávez, de ser na sua origem também anti-americana. Então, acho que o jogo político pode ser mais complexo do que aparentemente se coloca nesse primeiro momento. Para se manter no poder, professora, o cálculo político nesse momento, e vamos ser bem claros, a Venezuela vive um regime de exceção, vive uma ditadura, a gente não tem democracia na Venezuela. As eleições foram eleições que não foram legitimadas por uma série de órgãos internacionais, o próprio Brasil não reconheceu a última eleição de Nicolás Maduro. Mas nem que seja para se manter no poder, naquele esquema que eu falei assim, olha, deixa os Estados Unidos cuidarem do petróleo aqui, inclusive porque a indústria petrolífera da Venezuela foi quem sustentou o governo do Hugo Chávez, né, com um crescimento econômico grande. Eu lembro que eu estive na Venezuela uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gasolina era quase de graça. Foi já na transição, já era governo Maduro, mas ainda era um período que a gasolina era muito barata lá. Depois os preços dispararam, teve a queda do valor do petróleo, uma série de sanções impostas à Venezuela, mas será que nem para se manter no poder o chavismo não abriria uma exceção, deixa o setor de petróleo, deixa o setor de mineração nas mãos de empresas americanas e a gente continua no poder? Bom, eu acho que é um exercício interessante de reflexão nesse momento, e de novo eu convido a gente a fazer essa pequena volta ao passado, né? Claro que são circunstâncias distintas, mas naquele momento em que a cabeça do processo, né, que o Chávez desaparece fisicamente, de fato o processo do que é chamada Revolução Bolivariana se encontrou numa encruzilhada, para qual caminho seguiria. E um ano que eu considero muito importante para determinar, eu acho que exatamente esse aspecto, talvez, do pragmatismo, né, de lidar com a realidade como ela e talvez não necessariamente abandonar as ideias, né, ou o viés ideológico do projeto, mas adotar determinadas medidas que seriam controversas. A partir de uma ideia, estamos voltando um passo atrás para dar 2 passos à frente, é 2017. Em 2017, é uma ruptura importante do regime de Nicolás Maduro com a Constituição de 1999, que é considerada o grande marco aí de mudanças promovido pelo Chávez. A grande herança do Chávez, na verdade, é a Constituição, foi a mudança constitucional, que vai inaugurar na Venezuela uma série de questões do seu funcionamento político, vai criar novos poderes constitucionais. Então, na Venezuela, pela Constituição, são 5 poderes constitucionais, diferente da boa parte dos países, tem o poder popular e o poder eleitoral, que seria totalmente independente dos outros 3 poderes, pelo menos assim foi desenhado naquele momento. E Nicolás Maduro, diante de uma forte crise interna e externa, vai propor a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que, naquele contexto de 2017, vai se sobrepor a todos os outros poderes constitucionais. E olhem a ironia do destino, quem presidia essa Assembleia Nacional Constituinte era Delcy Rodrigues. Então, quem tinha total poder sobre a Venezuela em 2017, no ápice da crise humanitária, da crise econômica, era Delcy Rodrigues, né? Então, ela que estava à frente, ela em tese tinha mais poder que o Maduro naquele contexto, né? E muitos chavistas romperam com Nicolás Maduro neste momento, porque entendiam que ele não era mais o verdadeiro representante daquele projeto original.
porque ele tinha abandonado a Constituição, tinha atropelado a Constituição, e desde então eles são uma oposição à esquerda do governo. Então, pegando esse exemplo histórico relativamente recente, faria sentido também, pelo menos no curto prazo, e eu acho importante destacar isso também, porque no longo prazo realmente desconfiguraria completamente o projeto chavista estar submetido ao poder norte-americano no que se refere ao gerenciamento do petróleo, mas no curto prazo, diante de uma situação excepcional, que foi esse ataque militar, o governo venezuelano, agora liderado por Delcy Rodrigues, poderia tentar convencer as suas bases de que estrategicamente faria sentido admitir a situação tal como está, para poder preservar aquilo, né, que eles consideram mais importante, que é a continuidade do processo político e da permanência dessas estruturas de poder. Mas eu também acho importante, da parte do Trump, né, porque ele tem feito uma diferenciação das intervenções que os Estados Unidos faziam antes dele e aquelas que ele lidera. Porque, vejam, a gente também tem outro exemplo histórico recente, que são as intervenções no Oriente Médio, que muitas vezes trouxeram muito mais problemas, ou até o retorno de problemas antigos, e me parece que, nesse caso, o Donald Trump quer, de certa maneira, distinguir a maneira como a sua administração vai lidar com esse tipo de intervenção. Então, muito mais cirúrgica, muito mais inteligente, muito mais estratégica, e talvez o fato dele não ter apontado a Maria Corina como uma substituta imediata de Nicolás Maduro, seja justamente porque ele sabe que não vai ser fácil tirar o chavismo de todas as estruturas de poder do Estado da Venezuela. Então, talvez o caminho mais simples para evitar um grande atoleiro seja buscar, ainda que seja difícil de sustentar no longo prazo, esse equilíbrio de interesses que, essencialmente, são contraditórios, mas que nesse primeiro momento, de novo, né, se tratando de uma situação excepcional, pode ser que funcione para o público interno dos Estados Unidos e para o público interno da Venezuela. Vamos seguir em frente aqui com o noticiário, porque a gente também tem as repercussões internacionais. A China já tinha se manifestado ontem, voltou a se manifestar hoje, pedindo que os Estados Unidos libertem imediatamente o ditador venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, Cília Flores, que foram capturados ontem. A China apela, o comunicado, eu vou ler um trecho do comunicado aqui. A China apela aos Estados Unidos para garantir a segurança pessoal do presidente Maduro e de sua esposa, libertá-los imediatamente, cessar a subversão do governo venezuelano e resolver as divergências por meio do diálogo e da negociação. Foi a declaração do Ministério de Relações Exteriores da China, a nota que foi divulgada. A pasta antes já tinha afirmado que condenava a ação militar americana e que estava profundamente chocada com o ataque à Venezuela. A declaração que foi feita anteriormente foi: a China se opõe firmemente ao comportamento hegemônico dos Estados Unidos, que viola gravemente o direito internacional e a soberania da Venezuela e ameaça a paz e a segurança na América Latina e no Caribe. Instamos os Estados Unidos a respeitar o direito internacional e os princípios da Carta da ONU e parar de violar a soberania e a segurança de outros países. A declaração do governo chinês. E aí começa a sessão. Olha em que mundo vivemos. A Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte afirmou hoje que monitora de perto os acontecimentos na Venezuela. A nota do governo norte-coreano diz que o governo espera que a democracia seja restaurada, além de pedir que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. O porta-voz de Kim Jong-un diz aguardar que a situação na Venezuela seja estabilizada o mais breve possível por meio do diálogo. A Coreia do Norte também pediu que as partes envolvidas se esforcem para aliviar tensões na região. Bom, a Coreia do Norte pedindo democracia. E aí tem mais um capítulo que também é dessas coisas da história do mundo louco, né? O governo da Venezuela classificou como uma intromissão inadmissível as declarações de Emmanuel Macron, presidente da França, sobre o ataque cometido pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente francês afirmou que o povo venezuelano só pode se alegrar
com o fim da ditadura Maduro. O presidente francês reivindicou ainda uma transição pacífica e afirmou que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, atentou gravemente contra a dignidade do seu próprio povo. Curiosamente, ontem, a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, publicou um texto no Twitter, no X, condenando a ação americana. Ela faz ali uma observação de que Nicolás Maduro é um ditador e de que até ela se mostra favorável que ele saia do poder, mas não da forma como saiu, condenando a intervenção americana. Ou seja, professoras, temos a Coreia do Norte pedindo democracia, temos temos o presidente francês Emmanuel Macron apoiando a ação, uma intervenção militar, temos a líder da extrema-direita pedindo aí, condenando a intervenção militar. Vocês que são professoras que expliquem, porque eu não estou entendendo nada. Começar pela professora Denilde. Não, eu ia deixar para a Carolina do começar. Realmente, eu acho que a gente precisa fazer um exercício que vai além realmente daquilo que a gente considera como óbvio na política internacional, né? A política internacional, ela tem dessas situações que às vezes podem surpreender as pessoas. Na verdade, eu acho que essa situação toda da Venezuela, ela não se restringe somente à política interna venezuelana. Já há bastante tempo, esse é um território que se consolidou como uma peça fundamental da geopolítica global, e é isso que tem dado muito mais repercussão para esse ataque dos Estados Unidos, inclusive gerando, né, esses pronunciamentos que podem parecer surpreendentes, porque talvez a gente esteja caminhando, né, para um processo da ordem global, e a professora Denilde também acompanha bastante esses debates na área de RI, de que a gente está entrando num novo momento do sistema internacional, em que as grandes potências estão redesenhando as fronteiras, né, das suas influências geopolíticas, até onde elas realmente estão dispostas a atuar. Então, nesse sentido, eu veria, por exemplo, né, o posicionamento de algumas lideranças europeias, porque em todo esse contexto do caso da Venezuela, a Europa perdeu bastante protagonismo, né? A Europa sempre foi, pelo menos ao longo do século XIX, do século XX, pelo menos uma referência em termos de valores, né, de democracia, de direitos humanos, e ao longo do tempo ela foi perdendo esse protagonismo, principalmente na América Latina, né? Então os líderes europeus, até diante dessa grande proeminência, desse hiperativismo global do Trump, também ficam muito ofuscados diante, né, do que ele tem promovido o mundo afora e da sua incapacidade até de lidar com o principal conflito que está próximo deles, que é o da Ucrânia, né? A Europa tem muita dificuldade ali, se sente ameaçada com esse aumento da presença russa, enfim. Então eu vejo que esses líderes, eles estão pensando para além somente da questão da democracia, dos direitos humanos, eles estão olhando para o tabuleiro geopolítico global e vendo como cada peça está se movendo e como isso vai, de alguma maneira, repercutir no seu próprio quintal, né, na sua própria área de influência ali, mesmo a China, né? A gente estava fazendo aquele exercício anterior de talvez pensar na possibilidade de que houve um acordo entre a Delcy Rodrigues e o Donald Trump para, pelo menos nesse curto prazo, haver uma transição em que o chavismo continua no poder. Mas aí a gente tem um complicador, isso foi combinado com os chineses, né? Porque a Venezuela tem barris de petróleo, em mais de uma década de barris de petróleo para fornecer para a China, que já foram pagos adiantados, né? A China quer saber, vou receber meu petróleo ou não? E curiosamente, né, poucas horas antes da confirmação da captura do Maduro na Venezuela, ele estava com um representante da diplomacia chinesa, provavelmente esse representante estava na Venezuela quando a operação aconteceu, né? Então a gente realmente fica com essa pulga atrás da orelha, né? Isso foi combinado com a China, porque há algum tempo eu venho trabalhando com a hipótese de que, pelo menos com a Rússia, essa situação com a Venezuela já estava mais ou menos azeitada. Porque vejam que há uma coincidência, né, entre o encontro do Trump com Putin para discutir a Ucrânia no Alasca, em agosto de 2025, e logo depois começa a movimentação das embarcações militares dos Estados Unidos no Caribe. Não há nada que garanta que esse tema não tenha sido discutido. Provavelmente foi. É óbvio, isso não veio a público, mas em que sentido? Né? E aí eu volto ao começo da minha análise, de que as potências estão redesenhando as suas áreas de influência ou consolidando, né, de forma mais clara as suas respectivas áreas de influência. Então, algo no sentido, né, o Putin pode ter proposto, ou o Trump pode ter proposto, olha, Putin, você
prioriza a Ucrânia, eu priorizo a América Latina, eu não mexo no seu, você não mexe no meu, né? Então, pode ser que o mundo esteja caminhando para esse percurso que, por um lado, faz sentido do ponto de vista dos interesses dessas grandes potências, mas, por outro, é um grande problema no que se refere ao que isso significa para o multilateralismo, para o direito internacional, para toda essa ordem que foi construída depois das duas grandes guerras do século XX e que boa parte dessas normativas, né, dessas regras, dessas grandes convenções coletivas que foram construídas estão indo por água abaixo. Então, a gente está caminhando para um mundo que não está muito claro exatamente para onde vai, mas que parece que a lei do mais forte está se sobrepondo sobre o direito internacional. São 10 horas e 40 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo, para você que está no canal UOL pela TV a cabo, é rapidinho, já o UOL News está de volta e a gente continua transmitindo em todos os nossos canais digitais pela internet. Até já! Professora Denilde, quero ouvi-la também sobre toda essa confusão internacional. E esse ponto é interessante, essa formação, essa nova formação de blocos geopolíticos, isso de fato é o que vem se desenhando, é o que a gente está vendo, esse movimento acaba deixando mais claro assim, que a formação desses blocos de influência. Eu acho que o Trump deixou claro que é algo que a gente já vinha, concordo com a Carolina, de que já vinha tendo uma configuração para redefinições das áreas de controle. O Trump acelerou esse processo. E ontem ele deixou bem claro, aí na fala, no discurso dele, ele até traz novamente a questão da doutrina Monroe, né, do colorário Trump, de que é uma redefinição aí do poder americano a partir da sua capacidade, da sua área de influência central, que é todo o continente americano. Então, acho que essa é o fator. E ela abre e aqui as reações, elas têm um pouco a ver com esse precedente, né? Se ela abre outra estratégia e uma outra lógica nas relações de poder entre os países. Aí a Coreia do Norte, que vem constantemente sendo pressionada, faz todo sentido dizer que é contra a intervenção, porque pode, numa lógica de poder e de uso militar, também sofrer uma intervenção direta e a retirada do poder, né, do ditador que está presente. A Le Pen, eu acho que ela tem aí umas nuances, né, da atuação, né, de preocupação de fato com o que pode acontecer com a própria Europa. A gente tem que voltar na história aí para também fazer esse balanço. Todos os momentos de grande instabilidade, as intervenções e os processos de redefinição de fronteiras no contexto europeu sempre levaram a situações de conflito. Então aqui acho que tem um pouco dessa percepção de que o mundo está se reorganizando e a Europa não está mais com a capacidade que ela tinha nos últimos anos. Nos últimos anos. Então, acho que esse é o ponto que também está presente. E com a questão dos outros atores... Só para lembrar que a gente está de volta também na transmissão para a TV a cabo, mas pode concluir, professora. Não, e aqui acho que outro ponto bastante relevante que a gente tem que considerar, no caso da China, acho que tem uma parte que é muito da retórica, né? A gente não viu, ao longo de todo esse processo de pressão americana, uma posição da China de forma a dar sustentação para o regime Maduro. Então ela, e mesmo a Rússia, e aí
a Carolina falou da crise de 2017, quando a gente tem lá os embates, né, também em 2019, com relação ao Guaidó, a gente viu uma movimentação muito rápida e de apoio, tanto da Rússia quanto da China, que a gente não viu nesse momento. Então, acho que a gente tem aqui um quadro em que a China também está fazendo um discurso retórico de se posicionar frente aos Estados Unidos, porque tem sido essa a estratégia do Xi Jinping no embate com o próprio Trump, mas não de efetivamente se colocar como o guardião do regime e da atual situação. O custo para a China é alto, acho que ela tem todo o petróleo que já foi, os empréstimos que foram feitos para o governo venezuelano, mas também abre o mesmo precedente, né, para a China na sua área de influência e aí nas suas ações em Taiwan. A gente também viu isso acontecendo na última semana, a China dando passos mais agressivos do que ela tinha dado anteriormente. Então, é a reconfiguração de todo o cenário, mas é também o reposicionamento frente a essas novas dinâmicas de poder que estão se configurando. Professora Denilde, muito obrigado pela sua análise, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Um bom prosseguimento de domingo e até uma próxima ocasião. Eu que agradeço. Bom dia. Um bom dia também.